Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Daniel, capítulos 7 a 9. A partir do capítulo 7 de Daniel, nós inauguramos a seção profética deste livro. Até então, vimos narrativas que confirmavam o domínio do Senhor sobre a história por meio de muitas visões dadas aos reis. Agora, no capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar, o Senhor dá um sonho a Daniel que representava os reinos que viriam após o reinado babilônico. Daniel vê 4 animais nessa passagem. O primeiro deles era um leão com asas de águia e que depois se coloca em pé e adquire a mente humana. Em seguida, aparece um urso que se levanta sobre os lados e é ordenado que se levante e devore muita carne. Após estes, vem um terceiro animal semelhante a um leopardo e que tinha 4 cabeças. E por fim, aparece um animal ainda mais distinto, que parecia-se muito terrível e espantoso e que tinha 10 chifres. Após isso, sendo 3 deles derrubados e surgindo um chifre menor que tinha olhos humanos e falava com arrogância. A interpretação é dada no mesmo capítulo. No verso 17, Daniel registra: estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Assim como foi interpretado o sonho de Nabucodonosor, esses animais representam os 4 reinos. O leão representava a Babilônia, o urso representava o Império Medo-Persa e o leopardo é representado pelo Império Grego, que foi muito rápido em sua conquista. E o animal terrível que causa terror é representado pelo Império Romano, cujo império teria um pequeno chifre que falaria contra o Senhor. Este pequeno chifre avançaria contra os santos do Senhor e venceria por um período. Mas após isso, o Altíssimo viria e daria vitória ao seu povo, os libertando do domínio do mal. Haveria um tribunal quando o Senhor estabeleceria de forma perpétua o seu reino, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O capítulo 8 se desenvolve de forma semelhante. No terceiro ano de Belsazar, Daniel tem uma nova visão. Nesta, ele observa e vê um carneiro que tinha 2 chifres e que avançava contra todas as direções sem que pudesse ser resistido. Em seguida apareceu um bode que vinha do oeste e percorria toda a terra e foi em direção a esse carneiro e venceu na batalha. Neste caso, é o carneiro que não tinha forças para resistir ao bode que veio em sua direção, e o bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, no seu auge, o grande chifre do bode foi quebrado e nasceram mais 4 chifres. E de um desses chifres saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. E este chifre, assim como aconteceu na passagem anterior, começou a guerrear contra o povo do Senhor. A interpretação novamente é dada no mesmo capítulo. A partir do verso 15, o sonho começa a ser interpretado pelo Senhor. O carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. O bode que aparece é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Após a morte do grande rei, veriam mais 4 reis, um reino dividido em 4. Quando os pecados desse reino se tornarem acumulados, o Senhor levantará então um rei cruel e mestre em intrigas, que virá e começará a pelejar contra o povo do Senhor. Este rei se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. O capítulo 9 de Daniel traz a oração de Daniel pelo povo. Após o anúncio dos vários reinos que viriam, o Senhor anuncia a restauração do seu povo. Daniel busca o Senhor em oração, confessando o pecado. Ele reconhece que o povo procedeu mal e foi rebelde. Ele reconhece que se afastaram dos juízos do Senhor e não deram ouvidos aos profetas que falaram em nome do Senhor. Ele declara que ao Senhor pertence a justiça e a eles só cabe corar de vergonha. Ainda assim, Daniel clama ao Senhor que ele restaure a glória do seu santuário, que ele reúna o seu povo, que ele incline os seus ouvidos e ouça, que ele perdoe o seu povo e atende aquele pedido. E por meio de Gabriel, o Senhor dá resposta a Daniel. Ele anuncia que o Senhor restauraria o templo do Senhor, porém, o que viria depois seria um tempo de angústia e de aflição, até que o ungido viesse e resplandecesse estabelecendo o seu reino.
Em todos esses casos, em cada um dos textos, a mensagem permanece a mesma. Os reinos viriam, seriam poderosos, grandiosos, trariam medo a algum deles. Ainda assim, o Senhor continuaria tendo a última palavra. Todos esses reinos estariam nas mãos do Senhor, e logo ele levantaria o seu reino eterno e dominaria sobre todos eles. Para os exilados, essa era uma fonte de esperança. Eles sabiam que poderiam manter a santidade e confiar no Senhor, pois o Senhor controla o futuro e cumpriria suas promessas. Nenhum dos planos do Senhor seria frustrado pelo exílio ou por qualquer reino que se levantasse. O Senhor permaneceria fiel à sua palavra e cumpriria aquilo que prometeu. E em todas essas promessas nós vemos Cristo sendo anunciado. Cristo é o Filho do homem que vem sobre as nuvens com poder e glória para julgar o mundo. Os animais que Daniel viu são reinos transitórios, passageiros, que se mostram poderosos, mas logo acabam. O reinado de Cristo, porém, ele é eterno. É ele quem purificaria o seu templo, é ele quem ofereceria o sacrifício perfeito que restauraria a comunhão com Deus. É por meio da sua obra que haveria plena restauração. Olhando para Cristo, podemos ter a garantia de que o futuro já está assegurado e que podemos confiar nele de todo o nosso coração. E esse é um chamado urgente para nós. Não devemos confiar em reinos humanos. Este mundo é instável. Os reinos vêm e vão. Passamos por tempos de segurança e de incerteza. Mas há algo que permanece para sempre. A vontade do Senhor jamais mudará. Ele cumprirá o seu propósito. Ele restaurará esse mundo no fim dos tempos. Por meio de Cristo, ele virá para julgar o mundo, estabelecerá um reino visível em toda a terra, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A nossa fé não deve estar em impérios, em reinos, em políticos, mas no Filho do Homem, naquele que virá julgar o mundo, estabelecer de forma vitoriosa o seu reinado e a quem todos terão que se voltar. Que até o seu retorno glorioso sejamos fiéis, cumprindo a missão que ele nos deu, de anunciarmos o seu retorno, de anunciarmos o Evangelho e chamarmos cada vez mais pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento de Cristo, a fim de que elas também desfrutem da vida eterna, prometida a todos aqueles que se refugiam em Cristo.